Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Vivências da Rede. Eu sou a Maria Lúcia Silva, escritora, especialista em gerontologia, e a Vivências da Rede faz parte de um programa que a gente tem da nossa rede, né, que é a rede de cuidadores familiares, da nossa rede de apoio, aquele nosso grupo onde a gente tem trocas, onde a gente aprende, né, e sempre a gente traz um profissional especializado para tirar algumas dúvidas sobre temas pertinentes aí ao cuidado, cuidado com o idoso, ao autocuidado do cuidador, né? E hoje a gente tem o prazer, excepcionalmente, de receber ao vivo, né? Fiquei muito feliz em poder recebê-lo ao vivo. Geralmente a gente faz esse procedimento num trâmite de live ou mais remoto. E foi muito importante que ele esteja aqui presente, porque a gente pode tirar essa dúvida, pode fazer um bate-papo um pouco mais longo, né? Para tirar realmente todas as questões a limpo, né? E o Dr. Jonathan veio aqui hoje, o Dr. Jonathan Gonçalves, responder para a gente algumas coisas pertinentes aí aos direitos do cuidador familiar, né? Algumas questões básicas, mas que ficam ali perturbando a gente, porque a gente quer saber o que a gente pode fazer, como a gente pode melhorar o nosso contexto do cuidado, de você que está em casa cuidando do seu familiar. E tem umas dúvidas que são muito recorrentes, né? Então é importante que ele esteja aqui hoje, vai tirar as nossas dúvidas e você vai estar assistindo a gente depois. Se você tiver mais alguma outra dúvida que você queira nos perguntar, é só você deixar aqui nos comentários que a gente passa aqui para o Dr. Jonathan e ele responde para a gente encaminha para vocês, tá bom? Então vou deixar o Dr. Jonathan se apresentar. Maria Lúcia, primeiramente queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês para poder dar essa colaboração, né? Eu já tenho 3 anos que eu estou atuando nessa área também de apoio ao idoso, adolescente e outras áreas de direito, né? Eu sou formado pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo e venho atuando no Brasil todo, prestando suporte à população na área do direito. Então, estou à disposição de vocês aqui para esclarecer as dúvidas. Sim, e assim, é muito importante, né? Assim, o direito eu vejo como que é uma das questões, assim, que envolvem mais esse, porque quando a gente fala do cuidador familiar, né, do cuidado com o idoso, tem muitas coisas envolvidas, né? Mas o direito, ele traz assim, como se fosse uma segurança, uma proteção para essa pessoa, tanto para o idoso que é uma pessoa que está mais fragilizada hoje dentro da sociedade, né, que precisa de alguns recursos para se manter imerso, né, dentro dos serviços, e principalmente também para o cuidador, né, Com certeza. fica aqui. Então, eu acho que o direito é uma das áreas mais difíceis, mas também é uma das áreas que oferecem mais segurança. As perguntas que a gente vai trazer aqui hoje, doutor, assim, são perguntas reais de participantes da nossa rede. Como eu disse, geralmente a gente grava esses conteúdos com a intenção de tirar essas dúvidas dos nossos participantes lá, né? Mas como esse tema é um tema muito importante, talvez a gente até compartilhe fora da rede também, né? E são dúvidas reais. Então você vai ver assim que alguns erros ou de repente assim até algumas coisas que não fazem muito sentido, mas são coisas escritas pelas pessoas lá participantes e são coisas bem profundas assim da questão do cuidador. Para a gente começar, né, obviamente, vou começar aqui pela primeira pergunta. A gente não trouxe o nome dos participantes, são perguntas anônimas, mas as pessoas que nos enviaram as perguntas vão saber exatamente, né, que as fizeram, enfim. Vamos começar pela primeira aqui, né? Gostaria de saber se meu cunhado tem direito a cuidador pelo SUS. O advogado disse que por ele receber 1,5 salário e minha irmã 3 salários, ele não tem direito. Mas ele tem Parkinson. Minha irmã tem problemas cardíacos e ambos têm 81 anos e fazem uso de muitos medicamentos caros. Essa dúvida, doutor, sobre o assistência pelo SUS, ali, ter um direito ao cuidador do SUS, é algo muito latente, né? O que que o senhor tem para trazer para a gente? Então, muita gente relaciona a questão de ter direito ao cuidado, à saúde, ligada à renda, à remuneração. A gente tem que abrir um parênteses bem grande, porque cada caso ele precisa ser estudado de uma forma profunda, as particularidades. Mas pela pergunta que você fez aí, que deu para entender, é que essa família é uma família que tem sim uma renda nada extravagante e que precisa que essa renda não cobre as despesas necessárias para a questão de saúde desse idoso. Então, assim, eu entendo sim, que eles têm o direito, sim, ao cuidado em casa, ao home care, desde que eles sigam os passos necessários para adquirir esse direito, né? Muita gente acha que a questão é tudo resolvido no judiciário, mas muitos casos podem ser resolvidos de forma administrativa. De que forma? Ele tem que procurar, primeiramente, se não já fez, procurar uma UBS mais próxima da residência, ter um laudo médico
que nesse laudo fale que realmente ele tem uma necessidade de um cuidado extensivo fora da rede hospitalar, dentro da sua residência. De posse desse laudo, ele tem que requerer essa assistência no seu domicílio, com tudo que precisa lá que o médico colocou dentro desse laudo. Se ele não conseguir através da UBS, ele deverá procurar, sim, a Secretaria de Saúde do município dele e do estado, requerer essa assistência. Não conseguindo, nesses passos primeiros, garantir o direito ao cuidado no home care, aí sim, ele deve procurar um advogado da confiança dele, e esse advogado vai entrar com uma ação para requerer o direito a esse home care, entendeu? Porque, assim, independente da renda dele, a gente, assim, pelo que está aí, eu não sei quais são os gastos para ter uma vida digna desse idoso. E a nossa legislação, ela é bem clara, ela não coloca ali valores. Ela fala que o idoso tem direitos, sim, garantido à saúde. Ele é prioridade. Então, assim, ele tem que buscar isso aí. Então, eu aconselho, eu acho que a gente tudo tem que procurar primeiro judicializar, mas acho que o primeiro passo, sim, é ele buscar o OBS, Secretaria de Saúde, tá, com toda essa documentação, e se não conseguir, tendo a negativa, procurar um advogado da confiança dele e assim entrar com uma ação para tentar garantir o direito. A gente isso que você falou é tão importante, né? Que geralmente as pessoas querem primeiro judicializar, a primeira briga, vão pé nos peitos. Processar, vamos arrumar um advogado, vamos processar. Mas existe uma trilha, né? Você falou uma trilha. E outra, todo mundo já sabe no nosso país, o judiciário, ele está sobrecarregado de processos. Então, a justiça nossa, as decisões são lentas. Nós temos aí hoje na justiça dezenas de liminares com medicamentos de alto custo e tudo mais, e as pessoas estão na fila, não estão conseguindo. O juiz está lá despachando, entende o direito, mas o recurso público disponível, a rapidez, a velocidade que precisa, ela não acompanha a necessidade das pessoas. Então, assim, tudo que envolve o meio judiciário, ele tem que ser acionado realmente quando a gente não consegue o meio administrativo, que seria a primeira ação a se tomar. Então, é importante que a gente então, tenha essa consciência de primeiro procurar a UBS, ter em mãos um laudo correto de exatamente tudo que o paciente precisa, que o idoso precisa, essa pessoa que vai receber esse auxílio, né, esse acompanhamento. Então, esse laudo tem que ser bem detalhado, com tudo que é necessário, com toda a rotina, para entender até o quanto do profissional vai necessitar, né, qual é a demanda que o profissional vai absorver. Quais são os cuidados? Quais que são? Ele precisa de um cilindro de oxigênio, ele precisa, além disso, precisa de uma assistência com medicação, com fralda. Então, assim, não é simplesmente só ter assistência do cuidador, do enfermeiro no lar. Tem que ver toda aquela parte de material que envolve isso. E muitas das vezes, igual você falou, a pessoa ganha 2 salários mínimos, ganha 3, dependendo da situação da enfermidade da pessoa, isso é muito abaixo da real necessidade para garantir a dignidade desse idoso, entendeu? Então, isso tem que ver qual que é a real necessidade para garantir a dignidade desse idoso, entendeu? E é isso que o Estado tem que ajudar. Se a família não tem condições realmente de prover isso, e é isso que tem que se procurar, que o Estado possa garantir isso para o idoso. É a dignidade da pessoa idosa. Excelente, doutora. Assim, é legal a gente estar aqui para responder, né? Eu sempre vou enfatizar isso aqui, que a gente está aqui para responder as questões legais, jurídicas, enfim, mas sempre tentar, para todos os casos que a gente vai trazer aqui, na grande maioria das questões que vão ser tragas aqui, é muito importante primeiro a gente busque os caminhos mais simples, para depois a gente buscar pelo caminho, igual você falou, do processo, da justiça, enfim. E outra, né, Maria Lúcia? O direito não tem uma receita própria. Cada caso é um caso. Tem uma coisa que fala distingue. Por mais que tenha semelhanças nas necessidades e tudo mais, não são casos iguais. Então, assim, quando a gente pega um caso no escritório, a gente tem que estudar realmente quais são as características, qual o real problema, fazer uma boa entrevista, uma boa análise daquilo ali, para de fato ver realmente qual que é a necessidade, qual que é o direito que precisa ser defendido, protegido. Então, isso é importantíssimo, ter esse cuidado. Sim, sim.
Então, doutor, a gente vai passar por uma segunda questão que fala um pouco a respeito do adicional de 25% do INSS, né? Minha mãe já é aposentada, entrei com recurso para receber 25% por ela ser acamada, não passou. Eu reagendei a perícia. Mas minha mãe tem 91 anos e tem leve demência e muita ansiedade. Ela ganha salário mínimo. Ela tem direito aos 25% para ajudar com os custos? Ó, Mariluce, dentro dessa pergunta tem várias lacunas que a gente poderia precisar entender melhor para responder de uma forma mais Foi exatamente o que você disse no começo. as lacunas que tem. Igual, por exemplo, esse cuidador, ele tem renda? Qual a situação desse cuidador? Ele trabalha na rede privada e ele está abrindo mão do trabalho da rede privada para ser um cuidador 24 horas, dedicado aquilo ali? Porque, assim, esse adicional de 25% que é dado é justamente uma compensação financeira para aquela pessoa que se dedica ao cuidado desse idoso. Então, assim, o idoso já tem uma aposentadoria, ou uma aposentadoria por invalidez, ou uma pensão, é um adicional que é pago pela Previdência para custear os custos realmente da dedicação dessa pessoa junto ao idoso. Mas toda vez que você vai reivindicar esse tipo de adicional, vai ser analisada para quem vai receber, quem é o cuidador que vai receber. Ele tem alguma fonte de renda e tudo mais. Então, seria importante entender melhor essas particularidades para dar uma resposta mais assertiva. Mas, de fato, se a pessoa ela é cuidadora de uma pessoa que é aposentada, e ela, sim, o Estado, ele dá esse benefício do adicional de 25%, justamente para subsidiar os custos dessa pessoa, para ela poder se dedicar a essa nobre função que é a de cuidador. Então, o senhor respondeu aqui levando em consideração que seja uma aposentadoria do INSS, salário mínimo ou por invalidez. Mas só para fazer um parênteses, né, até para a gente sair um pouco assim dessa questão mais judicial, assim, mais do direito, e falar um pouco assim até sobre a vivência das pessoas, né? O que é 25% de um salário mínimo? Né? Para a realidade do nosso país, a gente sabe aí, é uma coisa muito aquém da necessidade, né, que se deveria. Mas eu entendo assim, já é um avanço. Sim, Porque tudo é um não se avanço. tinha nada. É, Até pouco tempo atrás, agora, não se tinha nada. Então, assim, é um início. Eu acho assim, principalmente que a nossa população está envelhecendo, entendeu? sim, com Você vê certeza. as gerações agora atuais têm poucos filhos, a tendência, então, é de ter mais pessoas precisando de Muitas, cuidado. sim, vai. E eu acredito que sim, que depois desse primeiro passo, desse adicional de 25%, eu acho que sim, que a legislação vai ser revista e isso aí vai ser atualizado no momento devido. Mas também a gente sabe da situação que o nosso país vive, a economia, a situação do Estado e tudo mais. Então, assim, eu costumo ser muito otimista. Eu vejo como lado positivo. Não tinha esse adicional. Então já foi uma conquista, esse adicional. É pouco, eu concordo plenamente. É pouco, deve ser revisado, tem que ser aprimorado, como toda lei. A lei é criada visando aquela situação momentânea do momento. Mas isso ela vai sendo atualizada, aprimorada, de acordo com a mudança da sociedade. E isso é para tudo. Então eu acredito, sim, que vai ser atualizado, vai ser melhorado, como até a legislação do cuidador. Hoje não tem uma legislação que fala especificamente. Tem regulamentação, né? Regulamentação que fala do cuidador. E isso é uma tendência. Isso aí eu não tenho dúvida que isso vai acontecer nos próximos anos. Sim, é assim, é igual você falou, sempre é um avanço, é importante a gente, lógico, ser otimista com relação ao avanço. Eu fiz esse comentário com relação ao valor, que se eu não me engano, dá em média uns 400 e poucos reais, né, 400 reais, enfim, que é muito pouco para uma pessoa que larga a vida, que na grande maioria dos casos é o que acontece, é o que a gente vê muito aqui no grupo, é o que a gente vê muito né, em todos os lugares, que a pessoa deixou o trabalho, deixou a vida, porque tem que deixar, porque às vezes o cuidado exige que ela esteja ali 24 horas por dia, né, 24 por 7, e aí, não, 400 reais não compensa, né? Não compensa tudo que foi abandonado. Mas eu entendo sim o que você disse sobre essa questão de que é um primeiro passo, que já é um grande avanço. E eu acho que mais importante do que tudo é que todas as pessoas se mobilizem para buscar esses avanços, né? Porque às vezes também o que acontece muito é que as pessoas cruzam os braços e reclamam, né? Eu sei que nem todo mundo tem o tempo, tem toda a disponibilidade, o conhecimento, mas eu acho que a questão
dessa busca pela melhora na condição da nossa própria vida tem que partir da gente, né? A gente tem que buscar e tem que estar sempre envolvido, tentando entender o que está acontecendo, o que está rolando nesse meio, e apoiar os projetos de lei que já existem, apoiar, compartilhar, porque a gente é o corpo disso. Então, se a gente também não buscar pela melhora, né, é só ficar esperando que alguém faça acontecer por nós, igual você disse, já é tudo muito demorado e vai demorar cada vez mais. Então, a gente tem que sim agradecer, apesar de pouco, pelo processo, pelo progresso, mas a gente também tem que buscar estar se inteirando e participando de alguns movimentos, né? Isso com certeza. É assim, tem muita gente que fala assim, eu odeio a política, eu odeio tudo assim. Mas a política, ela é base para tudo na nossa vida. É ela que as pessoas, os políticos que estão lá, eles estão lá para nos representar. Então, assim, não é só no ano eleitoral, apesar que nós estamos agora em 2026, é ano eleitoral, isso serve já desde o início já para a gente pensar bem quem a gente vai votar, como é que a gente vai se posicionar, quais são a ideologia dessa pessoa que a gente vai votar, quais são os projetos que ela abraça. Ó, ela é uma pessoa que luta pelos direitos dos idosos, que ela participa da comunidade, que entenda que os 25% é um valor muito ínfimo à necessidade realmente do cuidador dedicado ao idoso, que vai comprar essa briga lá na Câmara dos Deputados, no Senado, e que vai trazer realmente essa atualização da legislação e essas melhorias. Aí sim a gente vai refletir. Não é ficar discutindo o lado A ou o lado B, mas sim o que é importante para nós como sociedade. É exatamente o que você falou. O que que esse político, o que que ele faz a respeito dessa questão que para mim é uma demanda, né? Não é questão de você olhar para o seu próprio umbigo, mas é uma questão de você olhar para o seu movimento, né? Então, independente de como você disse, não é um lado que está certo, um lado que está errado. São as pautas que são voltadas ali no dia a dia do processo eleitoral. Interessa o que a gente precisa, quais são as nossas necessidades, o que o povo quer. Quando a gente se unir como população, como pátria mesmo, e falar o que a gente quer é dignidade, a gente quer ter saúde, a gente quer ter segurança. É isso. Não me interessa se você gosta de verde, se você gosta de amarelo. Gosto é gosto. Mas eu acho que todo mundo quer saúde, todo mundo quer segurança, todo mundo quer ter uma vida digna. Então eu acho isso, em prol disso, que a população brasileira tem que se unir e pensar. Sim. Essa pessoa que eu estou votando, que eu estou colocando lá, essa pessoa realmente representa isso? Ela quer isso? É uma pessoa que vai brigar do lado A com do lado B. Então, quanto mais divisão, menos união, quem acaba perdendo somos só nós como população. No final das contas, a conta, quem paga sempre vai ser a população mais carente. Sim, é o Vai que mais ficar, precisa. é o que mais precisa. Então, assim, a gente tem que estar, sim, próximo da política, acompanhar a política, porque é a política que dita a qualidade de vida que a gente tem. Não tem como se desvincular disso. Até para as leis, né? Igual a gente está falando quando a gente fala que de projeto de lei, as leis só existem porque uma vez elas foram votadas e foram, né, seguiram em frente, né? E as leis, eu acredito, como leiga, tá? Hoje, assim, nessa questão do direito, que existem muitas leis que precisam ser revistas, mas não existem pessoas interessadas, talvez, em revê-las, né? Existem os lobbies, tem alguma coisa. Então, a população precisa entender o quê? Hoje, a nossa Carta Magna, que é o pacto social. O pacto social é o que está dentro da nossa Constituição, são as necessidades, as vontades do povo, não é do político. O que está ali no movimento constituinte, que foi colocado a vontade do povo. O que o povo quer como direito? O que o povo quer ter como dignidade? Entendeu? Eleger as prioridades. Então, nossa Constituição ela foi feita pela representação popular. É uma Constituição popular. O que acontece muito, a gente vê aí, são distorções. Entendeu? É uma pessoa jogando para um lado, para o outro, e realmente os interesses da população ficam em segundo, em terceiro plano, e são lembrados justamente nos momentos que nós vamos viver esse ano, que são momentos de eleição. Então, assim, eu sou muito otimista, volto a falar, eu acredito que realmente é uma questão de maturidade da população. Eu acho que a gente em breve vai alcançar essa maturidade, que a gente vai distinguir esse jogo de briga de um lado, de outro, vai falar assim, isso não me interessa, o que me interessa é saúde, o que me interessa é segurança, o que me interessa é dignidade, o que me interessa é o estatuto do idoso ser respeitado, do adolescente, da criança. Então, assim, não adianta ter no papel se na prática não funciona. Então, o papel do operador de direito é justamente isso. Opa, tem a lei no papel,
mas na prática ela não está funcionando, tem alguma coisa que não dá. Opa, eu vou requerer que esse direito seja protegido, que seja respeitado. Uhum. Então aí cabe sim o operador jurídico, o advogado, sim intervir. Mas é um caminho mais doloroso, é o caminho do conflito, da briga. Isso já poderia ter sido resolvido, atualizado, como você bem colocou. Tem muitas leis que precisam ser revistas, atualizadas. Eu vejo sim que alguns avanços foram feitos, mas tem muita coisa ainda que se fazer, ainda que se Muita caminhar. coisa. Mas sim, mas vamos pensar positivo, né? Vamos pensar, vamos ser otimistas. Doutor, a gente vai falar um pouco agora sobre essa questão, falar um pouco sobre uma relação trabalhista, né? Sobre cuidadores que são contratados como MEI, né? Essa participante disse assim: minha mãe tinha uma cuidadora registrada como MEI. Eu já não entendo porque não era, ou era registro ou era MEI, né? Mas eu acho que foi só uma maneira mesmo de ser colocado aqui na pergunta, mas acredito que ela era totalmente MEI, né? Pessoa jurídica. Eu pagava e a nota fiscal era emitida no meu nome. Após o falecimento da minha mãe, a cuidadora nos processou querendo os direitos como CLT. Pode uma pessoa falecida ser processada? E sendo MEI, ela tem direito a vínculo empregatício como CLT? Olha, essa é uma pergunta bem complexa de se responder. Mas baseado nos dados que foram apresentados nessa pergunta, o primeiro ponto, a questão do MEI. O MEI é um microempresário. Então, eu subentendo que essa pessoa que prestava o serviço, a princípio, ela tinha uma empresa que prestava serviço de cuidado do idoso, mas não de forma exclusiva para esse idoso. Se não foi dessa forma, já quebra um dos princípios do vínculo trabalhista. O que acontece? Para a gente ter vínculo trabalhista que se enquadra no CLT, a gente tem algumas coisas. Que a primeira, a questão da pessoalidade. A pessoalidade é aquela exclusividade do atendimento. A pessoa é exclusiva do atendimento, só cuida dele. A outra é a eventualidade. Cuida de forma de eventual, cuida de forma direta, espontânea. A outra coisa é a questão da onerosidade. Essa pessoa que contratou só ela, a fonte de renda dessa pessoa meio só essa desse idoso, só ele que paga. E a questão sobre subordinação. Eu presto conta para quem? Uhum. Porque se eu sou um MEI, eu sou um microempresário. Então não tem subordinação. E eu não tenho exclusividade da prestação de serviço. O que acontece, não sei se é o caso da maioria das vezes, e isso é uma coisa que está até suspenso hoje no STF, que está julgando isso, a questão da pejotização. Uhum. Tem muita gente abrindo empresa, prestando serviço de forma voluntária, mas de forma também obrigada. Tem muitas empresas, para fugir das obrigações trabalhistas, estão preferindo que a pessoa trabalhe como PJ, para deixar de não precisar recolher abono de férias, pagamento de férias, para não pagar fundo de garantia, não recolher fundo de garantia, as despesas que a CLT, a modalidade CLT tem. Só que isso, num primeiro momento, em muitos casos, parece ser vantajoso. Mas, no passar do tempo, e essa pessoa sair, pode acontecer como está relatado nessa pergunta. Porque eu creio que se a pessoa realmente levou na justiça, ela entendeu que ela tinha todos esses vínculos de trabalhos que julgam que realmente o MEI era meio fictício, que realmente ali tinha uma relação de trabalho. Então, se tem uma relação de trabalho, tinha que ser um contrato CLT. O que eu aconselho para as pessoas que contratam cuidadores, tomar muito cuidado com isso. Por isso, eu já vi vários casos nesse sentido, que as pessoas contratam uma pessoa ou duas, colocam lá de forma direto lá, e pagam como diária, e muitas vezes não tem nem e-mail, recolhe o INSS, ou muitas vezes ou não, paga com recibo e tudo mais, só que fica caracterizado pela Justiça do Trabalho um vínculo empregatício. Então, assim, o correto seria essa pessoa ter um cuidado direto, essa pessoa tem a subordinação, tem a onerosidade, tem a eventualidade, tem a pessoalidade. Ali tem todas essas características, sim, que seja feito um contrato de trabalho, CLT, de forma legal, para evitar possíveis dores de cabeça futura. Então, essa é a minha recomendação. E a outra pergunta perguntada foi se a pessoa falecida responde, pode ser processada. A pessoa falecida, lógico que não.
Mas, se o serviço foi prestado por essa pessoa falecida, o patrimônio dela responde por todos os passivos que ela deixar. Então, assim, mesmo que figure lá no processo o nome da pessoa falecida, mas na verdade o que vai responder que a pessoa está querendo é uma indenização. E essa indenização vai ocorrer de acordo com o patrimônio que a pessoa tinha um monte inventariado. Então, ocorre dessa forma. E neste caso específico, quando eu vejo que a pessoa que fez a pergunta, ela mesma falou, eu fazia os pagamentos, então a vinculação trabalhista da questão da onerosidade está caracterizada direto com ela, porque ela que era responsável pelo pagamento, então não era a mãe. Ela pagava, contratou uma pessoa para fazer o cuidado da mãe dela. Então, nesse caso, realmente, eu entendi. A mãe falecida não pode, teoricamente, ser processada, mas caso ela tenha bens e essa indenização sair em nome dela, os bens vão ser para utilizados. cobrir esse passivo, Mas realmente seja condenada. foi exatamente isso que eu entendi também. Mas no caso, acho que a pessoa da pergunta era que estava pagando e o MEI emitia a nota em nome da pessoa que estava pagando, que é que fez a pergunta, e essa pessoa é que pagava. Então, ela está viva. Ela está viva. Então, para mim, assim, o vínculo trabalhista é justamente com a pessoa que fez a pergunta. Quase! Porque ela que contratou, não foi a pessoa idosa que Entendi. contratou. Então, assim, tendo essas características que eu citei aqui, fica caracterizado o vínculo trabalhista, sim, a pessoa vai ter que recolher tudo que é devido conforme a legislação trabalhista. Essa questão do PJ, né? Pejotização. Pejotização é muito comum. E realmente, não estou falando do caso dessa cuidadora específica, mas existem realmente muitas empresas que estão fazendo isso. São CLTs disfarçados de PJ, né? A pessoa faz, ela incentiva que o funcionário faça o MEI, mas a tratativa é toda CLT. Quando você vê as normas, eles são todas CLTs, e é realmente um problema, como você falou. Eu acho que em algum momento isso com certeza daria algum tipo de problema em massa, que é o que já vem acontecendo. O STF está discutindo esse tema justamente para entender, assim, quando a pessoa aceita trabalhar como MEI, como PJ, em que situação essa pessoa aceitou? Ela tinha uma outra opção? Ela poderia negociar, falar, não, eu quero CLT, porque é CLT, ou eu quero MEI. O que se vai se discutir agora no STF para tomar essa decisão é justamente isso. Se a pessoa conscientemente, se ela tinha o poder de decidir, de optar realmente de forma livre para a opção de trabalhar como MEI, essa prestação de serviço como MEI, e mais tarde ela viu alguma vantagem que ela poderia ganhar financeira, requereu a legislação trabalhista, chamou a legislação trabalhista. Na maioria dos casos que a gente vê, a pessoa não tem esse poder de decisão. Porque ou ela aceita o que está sendo imposto para trabalhar como MEI, ou ela fica sem o trabalho. Então, é o que acontece. Não estou falando que é o caso aqui dessa pessoa, mas tem acontecido muito. Nos casos, de uma forma geral. Tem acontecido muito mesmo. Eu acho que uma indicação importante também para quem vai contratar, principalmente cuidador de idosos, então talvez seja a cooperativa. Se você pode pagar, se você já vai pagar, você fazer isso através de uma cooperativa. A empresa terceirizada, prestadora de serviço, uma empresa idônea, é o melhor caminho evitar dor de cabeça. Para evitar dor de cabeça futura. Agora, se você não tem isso e quer uma cuidadora específica, dedicada, isso vem muito com a questão do empregado doméstico também. Você pode fazer uma ligação ali com o empregado doméstico. Se você quer um empregado doméstico todos os dias no seu lar, que presta serviço de forma constante, com habitualidade, porque tudo na legislação trabalhista, a gente vê a questão da habitualidade. Se existe a habitualidade desse empregado doméstico, desse cuidador, então cabe sim o enquadramento na CLT com a cobertura de toda a legislação trabalhista. Vão ter dor de cabeça depois, né? Você paga um pouco mais, mas depois as consequências são bem menores, né? Eu vou colocar duas questões aqui juntas, porque eu acho que elas se complementam, tá? A primeira eu sou responsável por todas as decisões sobre minha mãe idosa, mas meus irmãos discordam e não ajudam. Posso ter um documento legal que me dê autonomia para tomar as decisões sem precisar da autorização deles? E depois a gente tem uma outra que é como posso fazer meus irmãos ajudarem com meu pai. Eles moram longe e não querem contribuir nem com dinheiro. Cuido dele sozinho há 11 anos. Ele tem 101 anos, Parkinson e sintomas
outros sintomas, ela coloca aqui, né? Mas eu acho que as respostas podem se complementar, então por isso eu fiz as duas perguntas juntas. Bom, primeira coisa que eu queria esclarecer é que é a seguinte: essa questão do cuidar, de quem cuidar, não é assim, não se trata mais de amor, gostar do pai, ou gostar do idoso, ou amar, ou deixar de amar. O cuidar é dever. E a própria legislação, ela coloca isso. Você pega o Estatuto do Idoso, no seu artigo 3º, ele fala bem claro, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar a pessoa idosa. Então, olha só, é o dever, é a obrigação. Então, assim, cuidar é obrigação, não é querer. Documento legal. Um documento legal para você cuidar de uma pessoa adulta hoje é a curatela. É um documento como se fosse uma procuração, dando direito a essas pessoas a responder legalmente, com responsabilidade civil, para todos os atos dessa pessoa idosa, entendeu? Então, essa pessoa fica responsável para gerir, administrar tanto o patrimônio e a vida dessa pessoa. E esse documento é o documento legal da curatela. A questão dos irmãos não participar do cuidado, ela querer exigir, a primeira coisa que precisa entender, ela precisa resolver essa questão formal, que é essa questão da curatela, se ela não resolveu ainda, ela deve procurar um advogado da confiança dela para resolver de forma mais rápida possível essa parte prática, que é a questão da curatela. E sim, ela tendo a curatela, ela pode exigir, sim, pelo menos a divisão da despesa financeira na manutenção desse idoso. Esse compartilhamento. Então, ela pode sim requerer isso, mas a primeira coisa é formalizar a questão da curatela. E além de formalizar essa questão, primeiro formalizar essa questão da curatela, a gente falou numa outra questão lá no comecinho aqui do nosso bate-papo, sobre a questão de não judicializar tudo muito de cara, né? Que é Porque importante, são irmãos, né? são irmãos, e assim, o que eu entendo, que eu comentei com você antes da gente abrir o nosso podcast aqui, essas coisas que a gente está falando aqui é muito complexo, que se fala do relacionamento familiar. A gente está tratando aqui de irmãos, mãe, pai. Então, assim, a primeira questão, eu sei que é difícil, que não é fácil. Ah, porque se fosse fácil assim, doutor, eu já tinha sentado no Natal agora com todo mundo na mesa aqui. Mas ninguém me escuta. Ninguém me escuta, cada um quer fazer de um jeito diferente, que não precisa. Mas, assim, o primeiro passo realmente é o diálogo, é a conversa, é tentar sentar e chegar num acordo e tirar assim o eu e pensar o que realmente o meu pai ou a minha mãe necessita, entendeu? O que realmente, É. quando as pessoas realmente, eu sei que é muito difícil, mas se elas conseguirem fazer esse exercício e tirar o interesse pessoal e entender que aquele assunto se trata exclusivamente da pessoa ser cuidada do que ela precisa, e assim, e cada um tem a sua particularidade. Os filhos casam, criam outras famílias, criam outros vínculos, e a coisa fica mais complexa ainda. Então, assim, a melhor forma é o diálogo. Agora, se a forma do diálogo não resolveu, o que prevalece é o direito do idoso, que precisa ser cuidado. Ele Sim. não pode ficar esperando. Então, se o diálogo não resolveu, a justiça está aí para não parar, que é um terceiro, só que é uma coisa muito ruim, imagina, é um terceiro que não conhece as particularidades dessa família, não conhece essas pessoas, e vai decidir por elas. Vai decidir por Sendo que ela, elas né? podiam sentar e decidir, elas estão chamando um terceiro, que é o Poder Judiciário, para tentar tomar a decisão por elas. Você falou alguma coisa, negócio de se deslocar, né? Isso é só para a gente quebrar um pouco essa questão do direito, assim, né? Da coisa. Esse de você se deslocar quando você conversa, tentar entender qual que é o interesse em comum, ao invés de você entender qual é o seu interesse ou qual é o da pessoa, né? É um princípio muito básico de um livro muito conhecido chamado Conversas Difíceis, né? E esse é um dos primeiros conceitos, né? Que eles trazem exatamente sobre isso, que a primeira questão é você não
Não tratar do outro. Olha, você fez, você isso, você aquilo. Então, assim, é o que nós podemos fazer daqui para frente, né? O que nós podemos tratar daqui para frente. É um livro que fala sobre outras coisas, mas eu até indico aqui, né, para quem não conhece, conhecer, enfim, porque ajuda muito. Nesse contexto do cuidado, principalmente, dessa relação com irmãos, mas de qualquer tipo de relação que você precisa ter conversa de filhos, como com marido, mulher, filhos, enfim. Isso é muito importante, é você começar a conversa sem nenhum ataque pessoal, né? Tentar entender. Eu adoto muito nas minhas tratativas com meus clientes, principalmente quando se fala de direito de família, o direito reconstrutivo. São laços que talvez o judiciário vai. A gente tem que tomar muito cuidado como operadores jurídicos. São laços que de repente vão se romper e que Nunca mais vão se nunca mais restabelecer. vão se restabelecer. E isso, num futuro próximo, essas pessoas também vão envelhecer. E como é que vai ser? E como é que quem vai cuidar dessas pessoas? Se não tem mais o vínculo com o irmão, porque brigou por causa do pai, por causa da mãe, que não tem mais o vínculo com o tio. Quem vai Sim. cuidar dessas pessoas? E não é só o cuidado direto, né? É esse cuidado dessa companhia, o afeto, exatamente. De espírito familiar, sabe? Porque assim, é tão ruim. A gente sabe aqui que a gente tem pessoas que tem casos que realmente não vai conseguir assim manter o vínculo familiar. Mas assim, a família é base da sociedade. Sim. Então a gente tem que preservar. Então o direito tem que ser o direito de família particularmente tem que ser um direito reconstrutivo, né? Procurar manter esses laços familiares vivos e juntos, entendeu? Sim, nossa, isso é muito. Eu não conhecia isso que você disse agora sobre o direito reconstrutivo, mas vou até pesquisar mais a respeito, porque realmente é muito interessante. E quando você fala em direito de família, que realmente é uma área muito desgastante para todo mundo, né? A gente vê muitas coisas acontecendo não só nessa área, mas em outras áreas. O direito de família é algo que envolve muito sentimento, muito rancor, muita recordação, muita coisa. E eu gostei muito de ouvir isso, muito mesmo, viu? Enfim, a gente tem mais aqui uma questão. Quais os direitos do idoso acamado ou com demência em relação à isenção de IPTU ou imposto de renda ou prioridade em serviços públicos? É essa a questão mesmo. Olha, Marilúcia, assim, a questão do IPTU. A IPTU é um imposto municipal. Então, se cabe ao Poder Executivo Municipal legislar sobre esse imposto. Então, assim, em muitos municípios dão desconto, outros dão isenção da cobrança de IPTU, dependendo da enfermidade, da idade dos idosos. Outros não dão desconto, não tem nenhum tipo de benefício para essas pessoas. Então, assim, isso vai muito de município para município do Poder Executivo desses municípios. Você entendeu? Mas tem uns que concedem algum desconto e outros. A questão do imposto de renda é uma questão mais complexa. Esse idoso, ele tem a preferência na questão da restituição do imposto de renda. Então, quando é feita a declaração do imposto de renda, é o primeiro grupo, são os idosos, as pessoas com doenças graves, que participam daquele primeiro lote que a gente falou. Primeiro lote. Da restituição do imposto de renda para receber esse recurso aí à restituição. Você falou o negócio do IPTU com relação ao seu município, para buscar pelo seu município e ver como ele exerce essa questão, né? Porque, como ele disse, isso vai muito de município para município. E uma outra coisa que me vem à mente agora, com relação, até a gente está falando lá no começo, a gente falou sobre os 25% em cima da aposentadoria. Aqui na minha cidade, por exemplo, onde eu moro, a gente tem o Fundo do Idoso, e o Fundo do Idoso oferece uma bolsa auxílio à parte, me parece que de R$ 650 para cuidadores. Então, mas aí você tem que procurar aqui pelo Conselho do Idoso, né? E aí eles vão fazer esse rastreio, essa análise, enfim, e de repente a pessoa pode receber essa bolsa. E eu acho que isso acontece em algumas outras cidades também do país. Então, é importante que antes até você vai buscar pelo seu
pela essa compensação no INSS, mas busque também dentro do seu município saber os programas que existem de benefício, né? Às vezes até um programa de acompanhamento no lar, como Melhor em Casa. Vários programas habitacionais também que isentam o recolhimento do imposto de renda. Mas isso realmente, como eu falei, isso depende do município, porque é um imposto municipal. Porque muda muito, né? Muda. Cada município ele legisla a parte tributária de uma forma. E muda assim também, por exemplo, que às vezes sob uma gestão acontece uma coisa, aí troca a gestão, isso também muda. Termina, ou acaba a concessão daquela isenção. Então, isso varia muito. Então, assim, consulte o site da prefeitura, lá, com certeza, do município que vocês estão aí, com certeza eles vão ter informações sobre se tem algum tipo de isenção na questão de impostos aí do seu município. Excelente, doutor. A gente tem uma outra questão aqui, eu também vou ler as duas juntas, porque eu acho que elas se complementam, inclusive uma delas, eu acho até que a gente trouxe alguma coisa meio a respeito mais acima, mas vamos lá. A primeira é, em caso do falecimento do idoso, quem responde por possíveis dívidas em nome dele? E como fica a questão da partilha de bens quando apenas um dos filhos arcou com cuidados por anos? E aí, porque a de baixo tem uma coisa muito parecida, por isso que eu vou perguntar junto. Ó. O filho cuidador tem mais direito na herança por ter dedicado anos aos cuidados? Existe alguma forma de reconhecer judicialmente esse esforço e dedicação no momento da partilha dos bens? Olha, até um pouco tempo atrás, existe distinção entre filhos. Filhos tidos fora do casamento eram filhos com direitos reduzidos perante a sociedade. Hoje, a nossa legislação, ela não tem isso, não tem distinção entre o direito de filho. Filho é filho, com os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, não tem hoje na legislação nenhuma distinção entre filhos. Agora, a pergunta sobre, eu cuidei do meu pai, meu irmão não cuidou, eu tenho mais direito que ele? Não. Eu queria que você colocasse para a pessoa, para assim, você vai colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu fiz a minha parte. Sim. Filho. Eu acho que essa é uma das maiores. Basicamente, você poderia ter, seria isso. Eu, enquanto meu pai e a minha mãe esteve aqui, eu fiz o que foi possível e cuidei dele. Agora, a questão do direito, a coisa prática, não tem nenhuma distinção. Não tem. Como não tem distinção pelo ônus nem para o bônus. Ou seja, direitos e deveres são participados de forma igualitária entre os filhos. Então, assim, se esse filho que cuidou teve despesas com o pai falecido comprovadas, ele deve levar isso ao inventário e, dentro do inventário, requerer que essas despesas sejam reembolsadas, requeridas. Eu vejo, na minha visão, tem muitos operadores jurídicos que discordam dessa visão que eu estou falando, mas eu enxergo, na minha visão, que é cabível, sim, um pedido de ressarcimento e de reembolso pelas despesas comprovadas que isso é importante. com o falecido. Mas é importante que sejam comprovadas, né? Não adianta de boca, eu fiz isso, aquilo. Então, é importante que se você tem planos de fazer algo a respeito... Pagando o plano de saúde, ok, você tem os recibos que comprovam que você que acaba com a despesa desse idoso do plano de saúde, é uma forma de comprovar. Um exemplo prático das coisas, mas isso tem que ser comprovado. Agora, volto a afirmar, não tem nenhuma distinção entre filhos. Os direitos vão ser igual. E as dívidas que tiverem, aí já avançando na segunda questão, as dívidas que tiverem esse idoso, falecido, no momento do montante, da partilha dos bens, ali, todo passivo, ele vai ser levado para dentro desse inventário e o bem desse falecido ele tem que suportar até o seu limite do patrimônio do falecido, suportar esse passivo. Então, mas se as dívidas ultrapassarem, então, o que ele tem hoje de bem, isso não cai para os herdeiros. Não, tá. A limitação para pagamento das dívidas do falecido é um monte a ser compartilhado. Tá.
Isso não passa, não tem essa. Muita gente fala, o meu pai faleceu, não deixou nada, além para mim, deixou um monte de dívida para mim. Isso, cara, isso aí é lenda, isso não existe, entendeu? As dívidas, ela tem que ficar dentro do que é o patrimônio composto ali pelo monte a ser compartilhado. Entendi. Doutor, essa é uma das perguntas que a gente já tinha recebido dos nossos participantes aqui da rede, né? Foram todas muito bem esclarecidas. Eu só tenho a agradecer aí pela participação, pela disponibilidade. É um grupo de pessoas que tende a ser meio invisível dentro da sociedade. Né? Então, são pessoas que às vezes não são muito vistas e têm muitas dúvidas. Então, assim, participar desse projeto, tirar um pouco do tempo do senhor para o senhor estar aqui, conversar com a gente, trazer todo o seu conhecimento, que são anos dedicados aí a adquirir esse conhecimento. Então, assim, eu tenho só que agradecer muito, né? Então, a gente vai poder compartilhar esse material riquíssimo aqui com os nossos participantes. Se o senhor quiser fazer algum esclarecimento, tiver alguma nota final que o senhor quiser passar para eles. Mais uma vez, eu queria agradecer pelo convite, né? E assim, isso é um dever nosso como operador jurídico, esclarecer as dúvidas da sociedade e estar apoiando. Eu sei que, às vezes, as respostas que vem aqui não vão agradar a todos, mas são respostas realmente técnicas e isso depende muito do caso particular de cada um. A gente tem que procurar entender a fundo as características desse problema de cada um para resolver. E o que eu tenho que falar é o seguinte: tentem resolver os problemas antes de judicializar, no diálogo, na conversa. Tem vários profissionais de direito aí bons no mercado que têm essa questão do direito reconstrutivo, principalmente que trata o direito de família. Nem tudo precisa ser judicializado. Às vezes, até uma intermediação do advogado antes de judicializar, uma boa conversa, alguém para intermediar consegue chegar a um entendimento. Então, assim, a recomendação que eu dou para vocês é que sempre, em caso de dúvidas, procurem um advogado da sua confiança. Sempre, não hesitem, não fiquem no achismo, procurem um bom profissional de direito que possa estar auxiliando vocês aí. Tá? Eu agradeço pelo convite. Eu que fico muito feliz em estar recebendo você aqui mais uma vez. Eu agradeço. E a gente, como eu falei no começo aqui do nosso bate-papo, a gente vai deixar aqui disponível o espaço para perguntas e a gente vai depois tentar repassar na medida do possível aí as questões que não foram abordadas aqui ou alguma dúvida que tenha ficado. E é isso. Um grande abraço a todos. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado. Boa tarde.